Direito administrativo. Uma empresa foi contratada para a realização de um serviço de desculpinização. O servidor público responsável pelas compras decidiu contratar uma empresa de propriedade de seu irmão por apresentar um valor mais econômico para a instituição. Algumas semanas depois, em uma auditoria, foi verificado que esse serviço não era necessário. Alguns princípios da administração pública foram desrespeitados. Identifique esses princípios na ordem que ocorreram. A. Eficiência e impessoalidade. B. Moralidade e eficiência. C. Legalidade e publicidade. D. Impessoalidade e moralidade. Resposta D. Impessoalidade e moralidade. O controle sobre os atos administrativos é um princípio consagrado no direito administrativo da A. Presunção de legitimidade. B. Autotutela. C. Hierarquia. D. Impessoalidade. E. Especialidade. Resposta B. Autotutela. O princípio da administração pública, que tem como principal característica o fato de que o ente em nome do qual o administrador age é o Estado, denomina-se princípio da A. Impessoalidade. B. Moralidade. C. Entidade. D. Legalidade. E. Exclusividade. Resposta A. Impessoalidade. A administração pública, enquanto estrutura governamental e enquanto função, conforme descrito na Constituição Federal, obedece, além de diversos preceitos, aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade. Este último princípio refere-se a. Ao sigilo que o servidor público deve manter sobre assuntos da administração pública. B. A ideia de probidade com que o administrador público deve gerir a coisa pública. C. A publicação dos atos públicos no Diário Oficial e divulgação de editais. D. A efetividade da segurança com que assuntos públicos devem ser tratados. E. A necessidade de assegurar a participação da população na gestão dos negócios públicos.
Resposta C. A publicação dos atos públicos no Diário Oficial e divulgação de editais. O princípio da autotutela reconhece à administração, em nome do interesse público, a possibilidade de a. Revogar, dentro de certos limites, os atos inconvenientes ou inválidos que haja praticado. B. Expedir regulamento, instrução ou resolução para coartar a liberdade dos administradores em caso de falta grave. C. Instaurar mecanismos de controle interno e comissões de ética. D. Oferecer aos litigantes em processo administrativo o direito do contraditório. E. Requerer foro especial em processos administrativos internos. Resposta A. Revogar, dentro de certos limites, os atos inconvenientes ou inválidos que haja praticado. Suponha que o Estado pretenda implementar uma reestruturação administrativa com a extinção de alguns órgãos públicos, bem como de cargos comissionados e efetivos que se encontram vagos, e, paralelamente, instituir autarquias e empresas públicas para desempenharem atividades estratégicas, de acordo com o estabelecimento na Constituição, e considerando o princípio da reserva legal, tais medidas a. Dependem de lei específica, salvo a extinção de cargos comissionados, eis que não sujeita à reserva de lei formal. B. Independem de lei, salvo a criação de autarquias e empresas públicas. C. Podem, todas, ser adotadas por decreto, eis que não sujeitas à reserva legal. D. Dependem, todas, da edição de lei, tendo em vista o princípio da legalidade. E. Dependem de lei, salvo a extinção de cargos vagos, que pode ocorrer por decreto do chefe do Executivo. Resposta é: dependem de lei, salvo a extinção de cargos vagos, que pode ocorrer por decreto do chefe do Executivo. Os princípios que balizam a atuação da administração pública a. Decorrem do regime publicístico e não estão explícitos em normas específicas, salvo a moralidade, que possui assento constitucional. B. Estão todos subordinados ao princípio da legalidade, erigido pela Constituição Federal como cláusula pétrea. C. Estão, em sua maioria, explícitos na Constituição Federal e comportam harmonização e ponderação, sem prevalência a priorística de um sobre o outro. D. Comportam gradação para fins de aplicação em situações concretas, sendo os da moralidade e eficiência considerados prevalentes. E. Dependem para sua aplicação de positivação em legislações específicas em decorrência justamente da legalidade, considerado um princípio implícito decorrente do regime democrático. Resposta C.
estão, em sua maioria, explícitos na Constituição Federal e comportam harmonização e ponderação sem prevalência a priorística de um sobre o outro. Acerca das modernas correntes doutrinárias que buscam repensar o direito administrativo no Brasil, Carlos Ari Sanfeld observa: embora o livro de referência de Bandeira e de Mello continue saindo em edições atualizadas, por volta da metade da década de 1990, começou a perder aos poucos a capacidade de representar as visões do meio e de influir. Ao lado disso, teóricos mais jovens lançaram, com ampla aceitação, uma forte contestação a um dos princípios científicos há muitos anos o autor defendia como fundamental ao direito administrativo. O princípio mencionado pelo autor e que esteve sob forte debate acadêmico nos últimos anos é o princípio da A. Presunção de legitimidade dos atos administrativos. B. Processualidade do direito administrativo. C. Supremacia do interesse público. D. Moralidade administrativa. E. Eficiência. Resposta C. Supremacia do interesse público. A atuação da administração pública é informada por princípios, muitos com previsão explícita na Constituição Federal, inerentes ao regime publicístico a que se encontra jungida. Nas situações concretas, esses princípios muitas vezes se interpenetram e precisam ser cotejados e harmonizados. Nesse diapasão, tem-se que A. O princípio da segurança jurídica impede que novas leis atinjam atos jurídicos aperfeiçoados com base na legislação precedente, sem que isso importe afronta ao princípio da legalidade. B. A supremacia do interesse público, pela sua maior relevância, pode sempre ser invocada para afastar o princípio da transparência. C. A economicidade se sobrepõe ao princípio da legalidade, na medida em que é um princípio finalístico. D. A moralidade, embora detenha o status de princípio constitucional, não comporta aplicação autônoma, só podendo ser invocada em conjunto com a legalidade. E. A razoabilidade autoriza a administração a afastar o princípio da legalidade, vedando a imposição de restrições a direitos individuais. Resposta A. O princípio da segurança jurídica impede que novas leis atinjam atos jurídicos aperfeiçoados com base na legislação precedente, sem que isso importe afronta o princípio da legalidade. É princípio orientador das atividades desenvolvidas pela administração pública, seja por intermédio da administração direta, seja pela administração indireta, sob pena de irressignação judicial. A. Impessoalidade, tanto na admissão de pessoal, sujeita à exigência de prévio concurso público de provas ou de provas e títulos para preenchimento de cargos, empregos públicos, quanto na prestação dos serviços em geral pela administração pública, vedado qualquer direcionamento. B. Legalidade, que impede que a administração pública se submeta a atos normativos infralegais. C. Moralidade, desde que associada a outros princípios e regras previstos em nosso ordenamento jurídico. D. Eficiência,
que impede a contratação direta de serviços pela administração pública, garantindo a plena competição entre os interessados e sempre o menor preço para o erário público. É publicidade, que exige a publicação em diário oficial da íntegra dos atos e contratos firmados pela administração, além da motivação de todos os atos administrativos unilaterais. Resposta A. Impessoalidade, tanto na admissão de pessoal, sujeita à exigência de prévio concurso público, de provas ou de provas e títulos para preenchimento de cargos, empregos públicos, quanto na prestação dos serviços em geral pela administração pública, vedado qualquer direcionamento. Considere as seguintes afirmações a respeito dos princípios constitucionais da administração pública. 1. Viola o princípio da espaço, o ato administrativo incompatível com padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. 2. Atende ao princípio da espaço, o agente público que exerce suas atribuições do melhor modo possível para lograr os melhores resultados para o serviço público. 3. Viola o princípio da espaço, o ato administrativo praticado com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas. Os trechos acima transcritos tratam, respectivamente, dos princípios da a. Moralidade, eficiência e impessoalidade. B. Moralidade, eficiência e razoabilidade. C. Moralidade, razoabilidade e impessoalidade. D. Dignidade da pessoa humana, eficiência e igualdade. E. Dignidade da pessoa humana, razoabilidade e igualdade. Resposta A. Moralidade, eficiência e impessoalidade. Dentre os princípios que regem a administração pública, aplica-se aos servidores públicos, no exercício de suas funções, a legalidade, como princípio vetor e orientador dos demais, tendo em vista que todos os atos dos servidores têm natureza vinculada, ou seja, devem estar previstos em lei, assim como todas as infrações disciplinares e respectivas penalidades. B. Moralidade, que orienta todos os atos praticados pelos servidores públicos, mas cuja violação não pode ser imputada à administração pública enquanto pessoa jurídica, porque sua natureza é incompatível com a subjetividade. C. Publicidade, que exige a publicação de todos os atos praticados pelos servidores, vinculados ou discricionários, ainda que não dependam de motivação, não atingindo, contudo, os atos que se refiram aos servidores propriamente ditos, que prescindem de divulgação, porque surtem efeitos apenas internos. D. Eficiência, como finalidade e precípua de atuação da administração pública, obrigando os servidores públicos a prezar pela sua aplicação e preferência aos demais princípios que a ela passaram a se subordinar após sua inclusão na Constituição Federal. É impessoalidade, tanto no que se refere à escolha dos servidores, quanto no exercício da função pelos mesmos, que não pode favorecer, beneficiar ou perseguir outros servidores e particulares que mantêm ou pretendam manter relações jurídicas com a administração pública.
Resposta é impessoalidade, tanto no que se refere à escolha dos servidores, quanto no exercício da função pelos mesmos, que não pode favorecer, beneficiar ou perseguir outros servidores e particulares que mantenham ou pretendam manter relações jurídicas com a administração pública. Considera-se a expressão dos princípios que regem as funções desempenhadas pela administração pública a possibilidade de autuação e imposição de multas a estabelecimentos comerciais para garantir o adequado funcionamento do setor de mercado em que atuam, como atuação que privilegia o princípio da eficiência. B. Edição de decretos autônomos que disciplinam a atuação à administração pública e os direitos e deveres dos servidores como expressão do princípio da legalidade. C. Publicação dos extratos de contratos firmados pela administração pública no Diário Oficial, conforme dispõe a Lei nº 8.666 de 93, como manifestação do princípio da publicidade. D. Edição de atos administrativos sem identificação dos responsáveis pela autoria, como forma de preservação da esfera privada desses servidores e manifestação do princípio da impessoalidade. E. Possibilidade da prática de atos não previstos em lei em defesa do interesse público, primário ou secundário, ainda que importe na violação de direitos legais de particulares, em prol do princípio da supremacia do interesse público. Resposta C. Publicação dos extratos de contratos firmados pela administração pública no Diário Oficial, conforme dispõe a Lei nº 8.666 de 93, como manifestação do princípio da publicidade. Em importante julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, foi considerada inconstitucional lei que destinava verbas públicas para o custeio de evento cultural tipicamente privado, sem amparo jurídico-administrativo. Assim, entendeu a Corte Suprema tratar-se de favorecimento a segmento social determinado, incompatível com o interesse público e com princípios que norteiam a atuação administrativa, especificamente o princípio da a. Presunção de legitimidade restrita. B. Motivação. C. Impessoalidade. D. Continuidade dos serviços públicos. E. Publicidade. Resposta C. Impessoalidade. A atuação da administração é pautada por determinados princípios, alguns positivados em âmbito constitucional ou legal e outros consolidados por construções doutrinárias. Exemplos de tais princípios são a tutela ou o controle e a autotutela, que diferem entre si nos seguintes aspectos. A autotutela é espontânea e se opera de ofício, enquanto a tutela é exercida sempre mediante provocação do interessado ou de terceiros prejudicados. B. A autotutela se dá no âmbito administrativo, de ofício pela administração direta ou mediante representação, e a tutela é exercida pelo Poder Judiciário. C. Ambas são exercidas pela própria administração, sendo a tutela expressão do poder disciplinar e a autotutela do poder hierárquico. D. A tutela decorre do poder hierárquico e a autotutela é a expressão da supremacia do interesse público, fundamentando o poder de polícia. E.
É através da tutela que a administração direta exerce o controle finalístico sobre entidades da administração indireta, enquanto pela autotutela exerce controle sobre seus próprios atos. Resposta é através da tutela que a administração direta exerce o controle finalístico sobre entidades da administração indireta, enquanto pela autotutela exerce controle sobre seus próprios atos. Considere a lição de Maria Silvia Zanella de Pietro. A administração não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, uma vez que é sempre o interesse público que tem que nortear o seu comportamento. Essa lição expressa o conteúdo do princípio da a. Impessoalidade, expressamente previsto na Constituição Federal, que norteia a atuação da administração pública de forma a evitar favorecimentos e viabilizar o atingimento do interesse público, finalidade da função executiva. B. Legalidade, que determina a administração sempre atuar de acordo com o que estiver expressamente previsto na lei, em sentido estrito, admitindo-se mitigação do cumprimento em prol do princípio da eficiência. C. Eficiência, que orienta a atuação e o controle da administração pública pelo resultado, de forma que os demais princípios e regras podem ser relativizados. D. Supremacia do interesse público, que se coloca com primazia sobre os demais princípios e interesses, uma vez que atinente à finalidade da função executiva. E. Publicidade, tendo em vista que todos os atos da administração pública devem ser de conhecimento dos administrados para que possam exercer o devido controle. Resposta A. Impessoalidade, expressamente previsto na Constituição Federal, que norteia a atuação da administração pública de forma a evitar favorecimentos e viabilizar o atingimento do interesse público, finalidade da função executiva. O Supremo Tribunal Federal, em importante julgamento, considerou legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela administração pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias, não havendo qualquer ofensa à Constituição Federal, bem como à privacidade, intimidade e segurança dos servidores. Pelo contrário, trata-se de observância a um dos princípios básicos que rege a atuação administrativa, qual seja o princípio específico da a. Proporcionalidade, b. Eficiência, c. Presunção de legitimidade, d. Discricionariedade, e. Publicidade. Resposta é publicidade. Manuela foi irregularmente investida no cargo público de analista do Tribunal Regional do Trabalho, tendo nessa qualidade praticado inúmeros atos administrativos. O tribunal
ao constatar o ocorrido, reconheceu a validade dos atos praticados sob o fundamento de que os atos pertencem ao órgão e não ao agente público. Trata-se de aplicação específica do princípio da a. Impessoalidade, b. Eficiência, c. Motivação, d. Publicidade, e. Presunção de veracidade. Resposta A. Impessoalidade. A publicidade e a transparência permitem o acompanhamento e a participação dos administrados na gestão pública, o que é convergente com os princípios do Estado Democrático de Direito. Em razão disso, a. Preterem o princípio da legalidade, de modo que não pode haver expressa previsão de lei afastando a publicidade ou a transparência. B. Podem ser considerados princípios absolutos, em especial em razão da positivação da transparência, não podendo ser afastados. C. Representam medida de controle externo da administração direta, vedada sua aplicação às empresas estatais. D. Permitem aos administrados o controle e revisão da atuação da administração, desde que de forma indireta. E. Se prestam não só a garantir a participação dos administrados, como viabilizar que seja feito controle direto ou indireto da gestão. Resposta é: se prestam não só a garantir a participação dos administrados, como viabilizar que seja feito controle direto ou indireto da gestão. O princípio da eficiência constante da Constituição da República possui conteúdo variável, relacionado com a finalidade da atuação da administração pública, de modo que a. Não se aplica aos entes da administração pública indireta, tendo em vista a submissão a regime jurídico de direito privado que está adstrito à persecução de lucro. B. Tem lugar sempre que a observância das disposições normativas expressas constituem cronograma de atuação mais longo, pois permite excepcioná-las na busca por melhores resultados econômicos. C. Sempre que a administração pública tiver que optar entre duas soluções para a mesma problemática, decidirá por aquela que represente a oferição de maior lucratividade. D. Somente se aplica às empresas estatais que não sejam prestadoras de serviço público, posto que a finalidade lucrativa, diretriz principal daquele princípio, é inerente à atuação das exploradoras de atividade econômica. E. Nem sempre significa o direcionamento da ação estatal a juízos puramente econômicos, recomendando a utilização mais satisfatória dos recursos públicos caso a caso. Resposta é: nem sempre significa o direcionamento da ação estatal a juízos puramente econômicos, recomendando a utilização mais satisfatória dos recursos públicos, caso a caso. A sistemática dos precatórios judiciais
está prevista no artigo 100 da Constituição Federal, que dispõe: os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. O citado dispositivo constitucional constitui cristalina aplicação do princípio da a. Presunção de veracidade, b. Publicidade, c. Motivação, d. Supremacia do interesse privado, e. Impessoalidade. Resposta é impessoalidade. Juscelino, servidor público estadual e responsável pela condução de determinado processo administrativo de caráter litigioso, constata a causa de impedimento que o inviabiliza de conduzir o citado processo. No entanto, Juscelino queda-se silente e não comunica a causa de impedimento, continuando à frente do processo administrativo. Neste caso, configura violação ao princípio da a. Impessoalidade, b. Publicidade, c. Motivação, d. Supremacia do interesse privado, e. Presunção de veracidade. Resposta A. Impessoalidade. O Supremo Tribunal Federal, em importante julgamento ocorrido no ano de 2001, entendeu não caber ao Banco X negar ao Ministério Público informações sobre nomes de beneficiários de empréstimos concedidos pela instituição com recursos subsidiados pelo Erário Federal sob invocação do sigilo bancário, em se tratando de requisição de informações e documentos para instruir procedimento administrativo instaurado em defesa do patrimônio público. Trata-se de observância ao princípio da a. Impessoalidade, b. Proporcionalidade, c. Publicidade, d. Motivação, e. Supremacia do interesse privado. Resposta C. Publicidade. A administração pública federal, enquanto não concluído e homologado determinado concurso público para auditor fiscal da Receita Federal, alterou as condições do certame constantes do respectivo edital, para adaptá-las à nova legislação aplicável à espécie. E assim ocorreu porque antes do provimento do cargo, o candidato tem mera expectativa de direito à nomeação. Trata-se de aplicação do princípio da a. Eficiência, b. Publicidade, c. Legalidade, d. Motivação, e. Supremacia do interesse privado.
Resposta C. Legalidade. O Supremo Tribunal Federal, em importante julgamento ocorrido no ano de 2011, julgou inconstitucional lei que vedava a realização de processo seletivo para o recrutamento de estagiários por órgãos e entidades do poder público do Distrito Federal. O aludido julgamento consolidou fiel observância, dentre outros, ao princípio da a. Segurança jurídica, b. Publicidade, c. Presunção de legitimidade, d. Motivação, e. Impessoalidade. Resposta é impessoalidade. Corresponde a um dos princípios básicos da administração pública a. Universalidade, b. Livre iniciativa, c. Solidariedade, d. Legalidade, e. Precaução. Resposta D. Legalidade. Acerca dos princípios informativos da administração pública, considere 1. O princípio da publicidade aplica-se também às entidades integrantes da administração indireta, exceto aquelas submetidas ao regime jurídico de direito privado e que atuam em regime de competição no mercado. 2. O princípio da moralidade é considerado um princípio prevalente e a ele se subordinam os demais princípios reitores da administração. 3. O princípio da eficiência, que passou a ser citado pela Carta Magna a partir da Emenda Constitucional número 19 de 1998, aplica-se a todas as entidades integrantes da administração direta e indireta. Está correto que consta apenas em A. 3, B. 1 e 2, C. 2 e 3, D. 1, E. 2. Resposta A. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade, concedeu medida cautelar para suspender a eficácia de lei estadual de incentivo a pilotos de automobilismo sob o fundamento de que a citada lei singulariza de tal modo os beneficiários que apenas uma única pessoa se beneficiaria com mais de 75% dos valores destinados ao programa de incentivo fiscal, o que afronta, em tese, um dos princípios básicos da administração pública. Trata-se do princípio da A. Eficácia, B. Publicidade, C. Legalidade, D. Supremacia do interesse privado, E. Impessoalidade.
Resposta é impessoalidade. Considere: 1. Determinado Estado da Federação fiscaliza a atividade de autarquia estadual, com o objetivo de garantir a observância de suas finalidades institucionais. 2. A administração pública pode, através dos meios legais cabíveis, impedir quaisquer atos que ponham em risco a conservação de seus bens. 3. Os atos da administração pública revestem-se de presunção relativa, sendo o efeito de tal presunção a inversão do ônus da prova. No que concerne aos princípios do direito administrativo, a. Todos os itens relacionam-se corretamente a princípios do direito administrativo, quais sejam princípios da tutela, autotutela e presunção de legitimidade, respectivamente. B. Nenhum deles está relacionado a princípios do direito administrativo. C. Apenas os itens 1 e 2 relacionam-se corretamente a princípios do direito administrativos, quais sejam princípios da tutela e da autotutela, respectivamente, estando o item 3 incorreto. D. Apenas o item 2 relaciona-se corretamente ao princípio do direito administrativo, qual seja o princípio da tutela, estando os itens 1 e 3 incorretos. E. Apenas os itens 1 e 2 relacionam-se corretamente a princípios do direito administrativo, quais sejam princípios da especialidade e da tutela, respectivamente, estando o item 3 incorreto. Resposta A. Todos os itens relacionam-se corretamente a princípios do direito administrativo, quais sejam princípios da tutela, autotutela e presunção de legitimidade, respectivamente. O governador de determinado estado praticou o ato administrativo sem interesse público e sem conveniência para a administração pública, visando unicamente a perseguição de prefeito municipal. Trata-se de violação do seguinte princípio de direito administrativo, dentre outros: a. Publicidade. B. Impessoalidade. C. Proporcionalidade. D. Especialidade. E. Continuidade do serviço público. Resposta B. Impessoalidade. Um dos princípios do direito administrativo denomina-se especialidade. Referido princípio: a. Decorre dos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público e concerne a ideia de descentralização administrativa. B. Tem aplicabilidade no âmbito dos órgãos públicos, haja vista a relação de coordenação e subordinação que existe dentro dos referidos órgãos. C. Aplica-se somente no âmbito da administração direta. D. Decorre do princípio da razoabilidade e está intimamente ligado ao conceito de desconcentração administrativa. E. Relaciona-se ao princípio da continuidade do serviço público e destina-se tão somente aos entes da administração pública direta.
Resposta A. Decorre dos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público e concerne a ideia de descentralização administrativa. Sobre os princípios da administração pública, é exemplo de infração ao princípio da 1. Legalidade, atuação administrativa conforme o direito. 2. Moralidade, desapropriar imóvel pelo fato de a autoridade pública pretendente prejudicar um inimigo. 3. Publicidade, se negar a publicar as contas de um município. 4. Eficiência, prefeito que contrata a filha para ser assessora lotada em seu gabinete. Está correto que se afirma apenas em A. 1 e 2, B. 2 e 3, C. 3 e 4, D. 1 e 3, E. 2 e 4. Resposta B. 2 e 3. São princípios da administração pública expressos na Constituição Brasileira: A. Moralidade e eficiência. B. Legalidade e proporcionalidade. C. Eficiência e razoabilidade. D. Motivação e publicidade. E. Moralidade e proporcionalidade. Resposta A. Moralidade e eficiência. São princípios previstos na Constituição Federal e que devem ser obedecidos pela administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios. 1. Pessoalidade. 2. Legalidade. 3. Formalidade. 4. Eficiência. Está correto que consta em A. 2 e 4 apenas. B. 1, 2, 3 e 4. C. 1 e 4. D. 2 e 3. E. 1 e 3 apenas. Resposta A. 2 e 4 apenas. Em importante julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, considerou a Suprema Corte, em síntese, que no julgamento de impeachment do Presidente da República, todas as votações devem ser abertas, de modo a permitir maior transparência, controle dos representantes e legitimação do processo. Trata-se especificamente de observância ao princípio da A. Publicidade. B. Proporcionalidade restrita. C. Supremacia do interesse privado. D. Presunção de legitimidade. E. Motivação.
Resposta A. Publicidade. O artigo 37 do parágrafo 1º da Constituição Federal expressamente proíbe que conste nome, símbolo ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos em publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos. A referida proibição decorre da aplicação do princípio da a. Impessoalidade, que está expressamente previsto no artigo 37 da Constituição Federal e deve ser observado, como no exemplo, em relação à própria administração e também em relação aos administrados. B. Especialidade, que a despeito de não estar expressamente previsto no artigo 37 da Constituição Federal, deve ser observado como no exemplo, tanto em relação à própria administração, como em relação aos administrados. C. Impessoalidade, que está expressamente previsto no artigo 37 da Constituição Federal e deve ser observado, como no exemplo, em relação à própria administração, mas não em relação aos administrados, que estão sujeitos ao princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. D. Especialidade, que decorre do princípio da legalidade e da indisponibilidade do interesse público sobre o privado e, por essa razão, aplica-se à atividade publicitária da administração, tida especial em relação às demais atividades públicas. E. Publicidade, que está expressamente prevista no artigo 37 da Constituição Federal e configura-se no princípio legitimador da função administrativa, informada pelo princípio democrático. Resposta A. Impessoalidade, que está expressamente previsto no artigo 37 da Constituição Federal e deve ser observado, como no exemplo, em relação à própria administração e também em relação aos administrados. Os princípios balizadores das atividades da administração pública ganham importância e destaque nas diversas esferas de atuação, tal como o princípio da eficiência que a. Permite que um ente federado execute competência constitucional de outro ente federado quando este se omitir e essa omissão estiver causando prejuízos aos destinatários da atuação. B. Autoriza que a administração pública interprete o ordenamento jurídico, de modo a não cumprir disposição legal expressa, sempre que ficar demonstrado que essa não é a melhor solução para o caso concreto. C. Deve estar presente na atuação da administração pública para atingimento dos melhores resultados, cuidando para que seja com os menores custos, mas sem descuidar do princípio da legalidade, que não pode ser descumprido. D. Substituiu o princípio da supremacia do interesse público, que antes balizava toda a atuação da administração pública, passando a determinar que seja adotada a opção que signifique o atingimento do melhor resultado para o interesse público. Não possui aplicação prática, mas apenas interpretativa, tendo em vista que a administração pública está primeiramente adstrita ao princípio da supremacia do interesse público e depois ao princípio da legalidade. Resposta C. Deve estar presente na atuação da administração pública para atingimento dos melhores resultados, cuidando para que seja com os menores custos, mas sem descuidar do princípio da legalidade, que não pode ser descumprido. Determinada lei estadual
foi objeto de ação perante o Supremo Tribunal Federal, haja vista ter sido questionada a sua constitucionalidade. Referida lei obrigou o governo a divulgar, na imprensa oficial e na internet, dados relativos a contratos de obras públicas. O Supremo Tribunal Federal considerou absolutamente constitucional a referida lei por estar em fiel observância a um dos princípios básicos norteadores da atuação administrativa. Trata-se especificamente do princípio da a. Supremacia do interesse privado. B. Impessoalidade. C. Motivação. D. Razoabilidade. E. Publicidade. Resposta é publicidade. Determinada empresa do ramo farmacêutico responsável pela importação de importante fármaco necessário ao tratamento de grave doença formulou pedido de retificação de sua declaração de importação, não obtendo resposta da administração pública. Em razão disso, ingressou com ação na Justiça, obtendo ganho de causa. Em síntese, considerou o Judiciário que a administração pública não pode se esquivar de dar um pronto retorno ao particular, sob pena inclusive de danos irreversíveis à própria população. O caso narrado evidencia violação ao princípio da a. Publicidade. B. Eficiência. C. Impessoalidade. D. Motivação. E. Proporcionalidade. Resposta B. Eficiência. Roberto, empresário, ingressou com representação dirigida ao órgão competente da administração pública, requerendo a apuração e posterior adoção de providências cabíveis, tendo em vista ilicitudes praticadas por determinado servidor público, causadoras de graves danos, não só ao erário, como ao próprio autor da representação. A administração pública recebeu a representação, instaurou o respectivo processo administrativo, porém, impediu que Roberto tivesse acesso aos autos, privando-o de ter ciência das medidas adotadas, sendo que o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses de sigilo previstas em lei. O princípio da administração pública afrontado é a. Publicidade. B. Eficiência. C. Isonomia. D. Razoabilidade. E. Improbidade. Resposta A. Publicidade. Determinado município de Rondônia, em sua lei orgânica, proibiu a contratação de parentes, afins ou consanguíneos, do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e dos ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, bem como dos servidores e empregados públicos municipais, até 6 meses após o fim do exercício das respectivas funções. Referida norma atende ao seguinte princípio da administração pública: a. Supremacia do interesse privado. B. Impessoalidade. C.
motivação. D. Autotutela. E. Publicidade. Resposta B. Impessoalidade. A propósito dos princípios que informam a atuação da administração pública, tem-se que o princípio da A. Eficiência e o princípio da legalidade podem ser excludentes, razão pela qual cabe ao administrador a opção de escolha dentre eles, de acordo com o caso concreto. B. Tutela permite que a administração pública exerça em algum grau e medida controle sobre as autarquias que instituir para a garantia da observância de suas finalidades institucionais. C. A autotutela permite o controle dos atos praticados pelos entes que integram a administração indireta, inclusive consórcios públicos. D. Supremacia do interesse público e o princípio da legalidade podem ser excludentes, devendo, em eventual conflito, prevalecer o princípio por sobrepor-se a todos os demais. Publicidade está implícito na atuação da administração, uma vez que não consta da Constituição Federal, mas deve ser respeitado nas mesmas condições que os demais. Resposta B. Tutela permite que a administração pública exerça, em algum grau e medida, controle sobre as autarquias que instituir para a garantia da observância de suas finalidades institucionais. O artigo 37 da Constituição Federal estabelece os princípios aplicáveis à administração pública, entre os quais não se inclui expressamente a. Eficiência, b. Finalidade, c. Publicidade, d. Impessoalidade, e. Moralidade. Resposta B. Finalidade. O princípio que orienta e limita a atuação da administração pública, estabelecendo que esta somente deve atuar conforme o que estiver expressamente previsto na legislação, denomina-se a. Impessoalidade, b. Moralidade, c. Publicidade, d. Eficiência, e. Legalidade. Resposta é legalidade. Os princípios que regem a administração pública a. Dirigem-se indistintamente à administração direta e às autarquias, aplicando-se seja quando forem expressos, seja quando forem implícitos.
B. Aplicam-se à administração direta, indireta e aos contratos em regular licitação, seja quando forem expressos, seja quando forem implícitos. C. São aqueles que constam expressamente do texto legal, não se reconhecendo princípios implícitos, aplicando-se tanto à administração direta quanto à indireta. D. Podem ser expressos ou implícitos, os primeiros aplicando-se prioritariamente em relação aos segundos, ambos se dirigindo apenas à administração direta. E. São prevalentes em relação às leis que regem a administração pública em razão de seu conteúdo ser mais relevante. Resposta A. Dirigem-se indistintamente à administração direta e às autarquias, aplicando-se seja quando forem expressos, seja quando forem implícitos.